Idosos, na verdade, a gente aqui fala para idosos, mas não é só idosos, tá, gente? Pode ser adulto, criança, tá? Surdos, mudos e cegos, né? Como assistir com segurança esses pacientes, né? Como que você vai ajudar com segurança essas pessoas? Primeiro, nós vamos falar de pessoas com deficiência visual, tá? Pessoas cegas. Quando, né, se relacionar com pessoas cegas, né, o que que é o ideal? Você oferecer o braço para ela e ela vai colocar a mão ou no seu cotovelo, como no caso aqui, tá, dessa pessoa, ou ela vai colocar a mão no seu ombro. Cada pessoa vai preferir de uma forma, tá? E aí você vai perguntar para ela: você prefere colocar a mão no meu cotovelo ou no meu ombro? E deixa ela colocar a mão onde ela achar mais confortável para ela, ok? E você vai caminhar do lado dela numa pegada normal, não precisa de ir nem muito devagar, nem muito rápido, e você vai caminhando junto com ela. Se o idoso tiver alguma outra, né, dificuldade, por exemplo, uma artrose, né, que sente dor nos joelhos, algum problema de coluna, ou se ele já tiver tido AVC, se ele tiver algum outro problema, aí, de repente, você vai ter que andar com ele mais devagar, ou de repente auxiliando um pouco mais na caminhada dele, ok? Sempre que você estiver andando com essa pessoa, o que é muito interessante? Primeiro, você ir conversando com a pessoa para tentar distraí-la, né? Para tentar interagir com essa pessoa, mas sempre estar atenta, mostrando para a pessoa antecipadamente. E isso é uma coisa que não é intuitiva. Você não faz isso no automático, tem que ser treinado. Então, você está andando com a pessoa, você tem que falar com ela antes dela chegar no tal local. Fulano, agora vai ter uma escada. Fulano, agora a gente vai descer um degrau. Fulano, tem um cachorro passando. Fulano, agora tem um tapete. Fulano, agora tem isso. Fulano, vamos esperar que tem que atravessar a rua. Fulano, espera um pouquinho porque, sei lá, tá tendo um assalto ali na frente. Você tem que antecipar sempre o que vai acontecer. Só que isso não é automático, porque a gente não tem o hábito de fazer isso, tá? Então, o que acontece? É muito, muito, muito importante que cada um de vocês crie esse hábito, tá? O seu paciente tem AVC? Ó, eu vi a AVC aqui da que a Raquel colocou. O seu paciente é cego, você vai começar a criar esse hábito de avisar para ele antecipadamente tudo o que vai acontecer. Muitas pessoas, né, na hora que vai assentar essa pessoa cega, ela fica sem saber, porque a pessoa não sabe aonde está a cadeira. O que é o ideal? Você falar, seu fulano, tem uma cadeira na sua frente. Colocar ele, ou virar ele, colocar ele próximo, que ele vai sentir a cadeira atrás do joelho para ele sentar, ou colocar a mão dele na cabeceira, que aí ele vai sentir, né, a cabeceira, o encosto da cadeira, e aí ele vai conseguir sentar, tá? Então você tem que mostrar essa cadeira, não pode deixar ele sozinho para ele sentar da forma que ele quiser, tudo bem? Então, é muito importante. Você vai sentar o paciente, você tem que avisar ele. Estão percebendo que tudo você tem que estar avisando para esse paciente que é cego? Só que isso não é um hábito nosso. E aí você tem que treinar isso, né? Na hora da refeição, o que é muito importante? Você perguntar, né, seu fulano, posso servir o senhor, né? Posso cortar a sua carne? Porque ele não tem como ele cortar a carne, né? Mas aí você pergunta, posso cortar a sua carne? Posso adoçar seu café? Quantas gotas de adoçante? Quantas colheres? Pergunta para ele o que ele deseja, né? Quando você servir, né, você vai falar, olha, hoje tem arroz, feijão, abobrinha verde, bife, batata frita
e salada de alface e tomate, o que você vai querer? Se for uma pessoa bem idosa, você vai falando devagar, né? Arroz, você quer? Feijão, você quer? Você quer abobrinha? Você quer salada? Né? Porque senão ele vai esquecer se você falar tudo de uma vez só. Você vai colocar o alimento do prato para ele e vai explicar a posição que você colocou a comida. E de uma forma geral, ele vai comer sozinho. Muitos pacientes cegos comem sozinhos sem nenhum problema. Outros não, vai depender de cada paciente, tá bom? Muitos comem pratos, outros preferem uma cumbuquinha para poder reter a comida, né? Para não cair fora do prato. Aí vai depender muito de pessoa para pessoa, tá? Algumas pessoas, sem perceber, falam em tom de voz mais alto quando conversa com pessoas cegas. E aí, o que acontece, gente? A pessoa é cega, mas ela ouve. E aí, sem perceber, a gente começa a falar mais alto com a pessoa. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, né? A pessoa, ela não enxerga, mas ela ouve. A não ser que a pessoa tenha algum problema, né, auditivo. Fora isso, você vai falar no tom normal, né? Que a pessoa vai estar ouvindo sem nenhum problema, tá bom? Então, é muito importante você entender qual é o problema do paciente, né? E focar naquele problema. O idoso, né, com problema auditivo, ele não vai saber falar em Libras, ele não vai fazer, né, não vai conseguir conversar pela linguagem dos sinais, porque ele fala, né, ele tem dificuldade, mas algumas dicas vão valer para o idoso também que tem algum problema auditivo, ok? E aí, quais são as dicas para lidar com essa pessoa surda, tá? Não é correto dizer que alguém é surdo e mudo. Ah, o fulano é surdo e mudo. Não, tá? Quando, né, não falam oralmente, não quer dizer que não tem a capacidade de falar. Na maioria das vezes, não consegue articular o som porque não é capaz de ouvir e ter o mecanismo de realimentação auditiva funcionando naturalmente. Com um acompanhamento especializado, a fala pode ser desenvolvida e treinada. Muitos surdos fazem leitura labial. E aí tem esse postzinho, né? Todo surdo é mudo? E aí, surdo, mudo, né? Não, nem sempre. Não é porque é surdo que se torna automaticamente mudo. A mudez autêntica é extremamente rara e decorrente de lesões cerebrais. Então, isso é uma coisa, gente, que muitas pessoas pensam que é assim e não é, tá? Então, o sujeito não é surdo e mudo, tá? Ele é surdo e ele pode desenvolver a fala. Já viu, gente, algumas pessoas que falam às vezes com alguma dificuldade, mas conseguem expressar o som, né? Então, fiquem atentos quanto a isso, tudo bem? E aí, ó, quando você quiser falar com a pessoa que é surda, né, independente se ela é surda total ou parcial, sempre, né, acene ou tente tocar, né, levemente na pessoa, porque aí ela vai te ver, né? Ela vai te ver e você vai falar com ela. Tente ficar na frente da pessoa, falar de maneira clara, né? Pronunciar as palavras, né, numa velocidade normal, mas falando de forma clara, né? Falar sempre de frente para a pessoa. Se eu ficar falando de lado, eu não consigo. Ué, o Instagram tá funcionando? Se eu ficar de lado, eu não consigo. A pessoa não consegue ler, né? Fazer a leitura labial. Então, ela não vai conseguir muitas vezes entender o que eu estou falando. Então, é muito importante a gente ficar de frente para a pessoa entender o que eu estou falando, ok? Nunca, jamais, se o seu paciente usa algum aparelho auditivo, tá? Muitas vezes ele não quer usar.
e a família briga com ele porque comprou, que o aparelho era caro, que fez personalizado para ele não quer usar, que isso e que aquilo. E quando a pessoa usa o aparelho, o que acontece? Muitos idosos sentem um incômodo, né? Se você colocar o fone de ouvido, já te incomoda. Se você enfiar aquilo lá para dentro, incomoda muito mais. Sem contar o barulho, tá? Porque se aquilo não ficar... Então, assim, é uma coisa que acontece muito, tá? É um incômodo real, tá? Então, tente ir conversando. Vamos acostumar todo dia um pouquinho, seu fulano. 10 minutos.